os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olá, boa noite. Estamos de volta com mais a cobertura das eleições 2014. Vamos acompanhar agora os resultados atualizados. Vamos primeiro à apuração das eleições presidenciais aqui em Minas Gerais. Então, com 92,48% das urnas apuradas, Dilma Rousseff aparece com 43,61% dos votos, Aécio Neves com 39,63% e Marina Silva com 13,98%. E vamos agora aos resultados das eleições ao governo de Minas. Vamos acompanhar aqui no telão. Com 90,52% das urnas apuradas, Fernando Pimentel aparece com 52,74%, Pimenta da Veiga com 42,11%, Tarcísio Delgado com 3,96% e Fidelis Alcântara com 0,64%. Então vamos agora à apuração para o Senado. Vamos acompanhar aqui o resultado parcial. Com 90,52% das urnas apuradas, Antônia Anastasia com 56,62% e Josué Alencar com 40,33%. Eu continuo aqui acompanhando com os nossos especialistas. Agora, além da jornalista Dilke Fonseca, eu recebo também o nosso editor de política do Grupo Bandeirantes em Minas, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Monique. Obrigado pela participação. Pelos números que nós acabamos de ver, qual análise se pode fazer? Pimentel está cada vez mais se confirmando como o novo governador de Minas, né, Lindenberg? Com 90% dos votos apurados e confirmando, inclusive, as pesquisas das últimas semanas, é praticamente já garantida a eleição do Pimentel no primeiro turno. Dificilmente haverá a possibilidade de um retorno disso aí, né? Você vê que até o Tarcísio está batendo um número com o número das pesquisas. Então, dificilmente haverá uma reversão disso. Contudo, é bom esperar o resultado. Como bom mineiro, a gente está mostrando. Todo mineiro gosta de não dar por vencido, né? Não comemorar a vitória antes da hora. Como disse o próprio Pimentel hoje, estou repetindo ele aqui, é que a melhor pesquisa dizia, né, e o melhor resultado é esse que vai dar o TRE daqui a pouco, né? 90% já, ele com 10 pontos de diferença dentro da lei, que confirma também as pesquisas, as últimas pesquisas, e dificilmente haverá aí uma reviravolta nesse quadro. E, Tio, que a gente estava conversando que essas campanhas, né, as campanhas nas redes sociais, ganharam assim, um grande volume, né, do que estava acontecendo. Alguns candidatos miraram exclusivamente nas redes sociais, né, e não fizeram muita campanha no corpo a corpo e tudo mais. Você acha que houve uma revolução? Isso é bom ou ruim? Eu acho que, de forma geral, é bom, né? É um novo instrumento, né, que está à disposição do eleitor, né, das pessoas se informarem mais. Elas não estão presas à informação que era só conseguida com a grande imprensa, né, que capitalizava isso e só informava aquilo que interessava ou não. Quer dizer, eu acho que a internet, as redes sociais, elas deram a oportunidade ao eleitor de ver o contraditório, né? De poder contestar, de ver que aquela notícia não é exatamente, né, o que está sendo mostrado e tal, eu acho muito positivo. E hoje a gente viu uma coisa diferente, né? O selfie com a urna. Como é que é isso? Me conta que eu não cheguei a ver nenhum. Eu até vi. Agora eu vi, no final do dia também, o Tribunal Superior Eleitoral mandando apurar isso. Porque é crime, né, Lindenberg? É violação do sigilo do voto. Estranhamente, pessoas supostamente bem informadas, como, por exemplo, figuras aí, não vou citar nome, mas figuras aí conhecidas do mundo artístico, inclusive, fazendo essa bobagem, uma coisa, uma criancice, né? Para que isso? Mas eu vi agora, no final do dia, o juiz do TSE dizendo que é preciso apurar para punir essa quebra do sigilo do voto. O voto é secreto, e é secreto, acabou. É só na urna mesmo, né? E nós vamos ao vivo agora à sede do TRE de Minas com a repórter Camila Leste. Boa noite, Camila. Como está agora a apuração aí? Conte pra gente.
Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha só, já 92% das urnas apuradas aqui em Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho sobre os candidatos aí à Câmara dos Deputados e também à Assembleia Legislativa de Minas. Vamos falar aí os 3 primeiros colocados em cada um desses cargos. É o Reginaldo Lopes, do PT, candidato a deputado federal, é o mais votado até agora, com 290 mil votos. Em segundo lugar, vem Rodrigo de Castro, do PSDB, com mais de 270 mil votos, seguido por Misael Varela, do Democratas, quase 40 mil votos. Dos candidatos ao governo do estado, o primeiro colocado, Paulo Guedes, do PT, com 150 mil votos, Leandro Genaro, PSB, mais de 115 mil votos, e Mário Henrique, do PCdoB, também quase 115 mil votos. Só lembrando a você que está aí em casa, para a Câmara dos Deputados vão ser eleitos 53 deputados federais e para a Assembleia de Minas, 77 deputados estaduais. Eleições 2014, você decide na Band. Tá certo, Camila, obrigada pelas informações. Lindenberg, como que funciona esse procedimento agora para que esses candidatos a deputados sejam eleitos? Olha, isso é um cálculo complicadíssimo, né? O chamado quociente eleitoral, que combina com o chamado coeficiente eleitoral, pelo qual você determina o número de cadeiras dos partidos. E aí você vai, a partir da votação dos deputados, vai preencher essas cadeiras. É um cálculo muito complicado, mas em Minas Gerais você divide a quantidade de eleitores, depois você tira o voto, a abstenção, tem então a apuração dos votos que foram contados. Depois você tira brancos, nulos, e aí você chega a um denominador, chega a um número tal. Você então distribui isso pelo número de cadeiras de cada partido e você chega então a formação das bancadas, né? No caso de Minas, 53 deputados federais e 77 estaduais. Esse é um caso número tão delicado que só mesmo no final de toda a apuração é que você define. Há casos, para você ter ideia, o telespectador sabe disso, alguns, que tem deputado que deixa de assumir a cadeira por causa de 10 votos. É mesmo. Já deu muitas casos da coligação, do partido em que ele está. Já conheço alguns casos. E por 11 votos, eu conheço um pelo menos, por 11 votos ele deixou de ser deputado estadual aqui, o antigo ex-deputado Cícero Dumont, votado na região do norte de Minas, em Bocaiúva especialmente. Agora, a população do sul do estado, ela representa 13% do eleitorado mineiro, e a previsão é que todos os votos sejam computados na região daqui a pouco, às 8h30 da noite. E logo pela manhã, as sessões eleitorais ficaram movimentadas com filas e um pouco de espera. Tudo para exercer o direito de cidadão. Quanto mais cedo você votar, você tem o tempo mais livre, mais disponível, né? Eu gosto de votar de manhã, já exercer meu direito e até já acompanhar a votação. Na região, são esperados 2.109.989 eleitores nesse domingo, o que representa 13% do eleitorado mineiro. No sul do estado, apenas 2 municípios já contam com voto biométrico, Itapeva e Marmelópolis. Entre as cidades que realizaram o cadastramento biométrico, nenhuma está entre os maiores colégios eleitorais da região. No sul de Minas, a cidade com maior número de eleitores segue sendo Poços de Caldas, com 113.841, seguida por Pouso Alegre, com pouco mais de 97 mil, e Varginha, com cerca de 78 mil eleitores. Com isso, apenas 9.304 sul-mineiros realizaram o cadastramento biométrico. Quem não se cadastrou teve o título de eleitor cancelado. Se está cancelado o título da pessoa, ela tem que aguardar a reabertura do cadastro, que é a partir do dia 10 de novembro, para poder regularizar a situação dela. Então fica esse primeiro, e se tiver o segundo turno também não vota. Na eleição para os 5 cargos do poder público a serem definidos nessa eleição, o sul do estado tem representação de 78 candidatos a deputados estaduais e 25 deputados federais, apenas 5,4% dos candidatos do estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a previsão é de que todos os votos da região sejam computados até às 8h30 da noite, antes do horário previsto para todo o Brasil, já na madrugada de segunda-feira. E agora nós voltamos ao vivo ao Comitê do PSDB aqui em Belo Horizonte com a repórter Wanda Sampaio. Olá, Wanda, as suas informações, por favor.
Olá, boa noite. O candidato Aécio Neves é aguardado aqui em frente ao comitê do PSDB, na região central de Belo Horizonte, onde vai fazer um pronunciamento. Nesse momento aqui, muita gente chegando para acompanhar o pronunciamento. Aécio Neves ainda está em casa, acompanhando a apuração dos votos. Só então ele vem para cá. E segundo os dados do TSE, quase 90% dos votos já foram apurados. Dilma Rousseff aparece com 40,75% dos votos. Aécio Neves, 34,58% dos votos. E Marina, 21,05% dos votos. Muita gente aqui vibrando com este resultado. Eleições 2014, você decide na Band. Muito obrigada, Wanda, mais uma vez. Essa virada do Aécio Lindenberg se deve a quais fatores? Como você avalia essa realmente, assim, na reta final mesmo da campanha, né? Como a gente estava comentando, nunca se viu, né? Esse é um feito inédito, porque virar uma eleição dessa, faltando 5 dias a rigor, 4 dias, 6 dias, e foi uma semana talvez, é um feito inédito. Em 89 isso aconteceu, uma disputa de segundo lugar entre o Lula e o Brizola, mas a virada do Lula sobre o Brizola naquela época foi ali uns 10, 15 dias, 20 dias antes da eleição. Essa virada agora, ela é surpreendente. E ela traz consequências, viu, Monique, para o segundo turno. Quais são? Eu acho que isso aí é uma dificuldade para a candidata à reeleição Dilma Rousseff. Porque o Aécio veio crescendo, veio num ritmo de velocidade, de subida, muito difícil de ser contido. Há todo um clima psicológico que o favorece nisso aí. O eleitor gosta desse negócio e se empolga. De outro lado, você tem, ele tem também uma estrutura partidária muito forte. Então vai ser uma disputa de segundo turno, quero crer que duríssima, não vai ser uma coisa muito fácil, não. E Dil, que o desempenho da Marina, como a gente tem visto ali, né, 14% aqui em Minas, era de se esperar? Não, quer dizer, no início ela teve um desempenho muito bom, né? Ela chegou a ter 52% em algumas pesquisas, né? E depois veio caindo, né, ao longo da campanha. Eu acho que a exposição dela, né, as contradições que ela mostrou, né, no discurso, no programa, né, tudo isso foi colocando ela em xeque, né, a posição dela em xeque. Então, e aí isso refletiu nos números, né? Ao mesmo tempo, né, para completar o raciocínio da Dilma, eu acho que ela sofreu um combate muito forte da presidente Dilma, que havia no início como uma ameaça, então partiu para cima dela. O Aécio, por sua vez, em determinado momento, viu que ia perder essa possibilidade de ir para o segundo turno, também foi para o ataque da Marina, embora de maneira mais módica, digamos, de forma que, pressionada pela presidente Dilma, pressionada pelo Aécio Neves, ela desidratou por completo e foi desmilinguindo chegar a esse resultado, que é, na verdade, a base dela. Eu acho que a Marina tem 20% dos votos mesmo, não tem mais do que isso, eu acho que era esperar muito dela. E agora eu convido vocês a acompanharem mais um resultado parcial da apuração dos votos ao governo de Minas. Vamos lá, com 95,03% das urnas apuradas, 52,77% dos votos foram para Fernando Pimentel, 42,08% foram para a Pimenta da Veiga, Tarcísio Delgado com 3,93% e Fidelis Alcântara com 0,65%. Vai se aproximando, então, um resultado que tudo indica que Fernando Pimentel é realmente o novo governador de Minas. Vamos aguardar o término da apuração. Mas a gente estava conversando aqui que o Tarcísio Delgado fez uma declaração bem dura nessa tarde, né? O que foi, Lindenberg? Na verdade, ele fez um desabafo, né? Não atacou ninguém. Ele, na verdade, ao votar hoje, lá em Juiz de Fora, que é a terra dele, onde ele foi prefeito 3 vezes, por onde ele foi eleito deputado várias vezes, deputado estadual, deputado federal, o Tarcísio, que foi chamado para essa eleição de última hora também, com uma solução interna do partido, né? Ele não era candidato, né? O candidato seria o filho dele, se não tivesse a Polerige aqui disputando. Então, o Tarcísio foi chamado para isso. E ele disse lá que nesta eleição ele estava encerrando a vida pública dele. A vida pública
justiça seja feita, longa e honrada ao mesmo tempo. A Dilke estava justamente comentando isso, né, Dilke, que o Tarcísio, ele foi um bom prefeito de Juiz de Fora, né? Foi um bom prefeito, um bom administrador, 3 vezes, né, prefeito, isso deu, né, o eleitor lá, o cidadão de Juiz de Fora, deu para ele essa oportunidade por 3 vezes, exatamente por considerá-lo, né, um bom administrador. Né? E agora, só um minutinho, Lindenberg, a gente vai mostrar agora como está o comitê do candidato Fernando Pimentel, ao vivo com o repórter André Salles. Boa noite, André. A movimentação é grande por aí, né? Pois é, Monique, voltamos a falar do comitê de campanha do candidato e agora também governador já eleito, Fernando Pimentel, do PT. Agora, com mais de 95% das urnas apuradas, o candidato, né, do PT aparece com mais de 52% dos votos e o resultado realmente agora é definitivo. Alguns minutos atrás, a gente pôde observar aqui, Monique, do lado de fora, militantes também, apoiadores do partido, já fazendo realmente uma festa, eles que acompanhavam aí a apuração em tempo real. Todo mundo aqui aguardando, né? Porque a qualquer momento o candidato deve aparecer para dar as primeiras palavras agora como o novo governador do estado de Minas Gerais. Fernando Pimentel, que de acordo com a assessoria de imprensa dele, né, a informação que se tinha é que ele viria aqui e conversaria com a imprensa logo após a definição realmente do resultado das urnas. Então, toda essa expectativa para as primeiras palavras de Fernando Pimentel. Eleições 2014, você decide na Band. Obrigada, André. Então, Fernando Pimentel é realmente o novo governador de Minas Gerais, candidato do PT. Para a gente encerrar rapidinho, qual a avaliação que se pode fazer? Como será esse governo? Olha, na verdade, para ser muito rápido, o objetivo é o seguinte: é um fato político da maior importância dentro desse quadro que nós estamos vivendo. A presidente Dilma indo para a reeleição, para o segundo turno, vai ter no Pimentel aqui em Minas uma base muito forte para disputar contra Aécio. E sai daqui com uma vitória sobre o Aécio Neves, o que é um fato excepcional para ela. E para você, Dilke, rapidamente, por favor. A eleição do Fernando Pimentel, o que reflete no governo? Ela reflete exatamente isso que o Lindenberg disse, né? Ela tem um peso, né, no segundo colégio eleitoral, né? Minas são 15 milhões de eleitores, então realmente a vitória dele vai dar um alicerce, um apoio, um suporte para a presidente, para ela nessa reta de segundo turno. Né? Muito obrigada pela participação de vocês, Dilke, que esteve com a gente, Carlos Lindenberg também. E, numericamente, a Antônia Anastasia também está eleito para o Senado. Para você de casa, muito obrigada pela companhia. Você continua acompanhando aí tudo sobre as eleições 2014. Na nossa programação, tenha uma excelente noite. Muito obrigada pela sua companhia.